divisão de circuitos e instalações residenciais. Bom, depois que a gente faz o levantamento de carga, aí a gente vai dividir essas cargas em vários circuitos para facilitar manutenção e proteção destes circuitos, tá? Toda essa divisão deve ser feita conforme a norma. E o item que trata isso é o item 9.5.3 da NBR 5410 e seus subitens, tá? Que são esses aqui que vai ser enviado para vocês em PDF. Bom, como é que a gente vai fazer essa divisão? Nós vamos começar pelos circuitos de iluminação, tá? Depois tomadas de uso geral e depois tomada de uso específico. Essa ordem eu que estou definindo, mas vocês podem usar a ordem que vocês quiserem, tá? Nós vamos limitar os circuitos de tomadas em dois critérios, ou 8 tomadas ou 1200 VA, tá? Essa limitação não está na norma, tá? É uma limitação aí que permite que depois o cliente possa ampliar o circuito e também limita a corrente aí do circuito a no máximo 10 amperes. E nós vamos definir a tensão do circuito, se ele for monofásico, se ele for circuito de tomadas, vai ser monofásico, tá? Os circuitos específicos vão ser de acordo com a pesquisa que vocês fizeram dos aparelhos específicos. E o circuito alimentador, obrigatoriamente bifásico. Esse é o meu levantamento de carga, que a gente vai usar aí como exemplo para a divisão dos circuitos. Essa é a tabela que a gente vai utilizar para preenchimento aí dos circuitos. Vamos explicar aí cada coluna. Bom, a primeira coluna é a numeração do circuito. Essa numeração depois eu vou identificar esses circuitos lá no projeto. Tipo de circuito, eu vou definir se ele é iluminação, tomada geral ou tomada específica, tá? Identificação das cargas. Aqui nesta coluna eu vou colocar quais são os ambientes que fazem parte do circuito ou quais os comandos de iluminação que fazem parte desse circuito. A potência do circuito e a tensão do circuito, tá? Bom, vamos começar então pela iluminação, e aí eu vou separar essa iluminação em dois circuitos. Também não é uma prescrição da norma, tá? Ela diz que tem que ter no mínimo um, né? Mas eu vou separar em dois para facilitar a manutenção, caso eu precise desligar, eu não fico com o ambiente todo sem iluminação, tá? E aí, com base naquela tabela, a minha separação ficou assim. Circuito 1, iluminação, dormitório 1, sala, cozinha e área de serviço, 660 VA, 127 volts. Circuito 2, os demais cômodos, dormitório 2, dormitório 3, banheiro 1 e 2 e hall, tá? Essa divisão não deve ser apenas você pegar a potência total e dividir por 2, tá? O ideal é que você consiga aí intercalar os ambientes naquela edificação. E para isso é bom você estar com a planta. Feito isso, nós vamos agora para as tomadas, tá? Começando pela área molhada, com aquele critério de limitar a 8 tomadas ou 1200 VAs, tá? Então, comecei lá com banheiro 1, banheiro 2, circuitos 3 e 4. Para a cozinha, que eu tenho lá 3 tomadas e a potência dá 1800 VA, e a minha limitação é 1200 VA, eu vou dividir em dois circuitos, tá? Então vai ficar assim. Um circuito com 1200 e um circuito com 600 VA. A mesma coisa para a área de serviço. Também é 1800, eu vou dividir em dois circuitos. Um circuito com 1200 e um circuito com 600 VA. Terminei as áreas molhadas, agora eu vou para as áreas secas, tá? Se eu somar todas as áreas secas, eu tenho 13 tomadas, tá? E aí, como a minha limitação são 8 tomadas ou 1200 VAs, eu vou separar então minhas áreas secas em dois circuitos. E aí fica assim. Um circuito, circuito 9, com dormitório 3, sala e hall, 800 VA. Circuito 10, dormitório 1 e 2, 800 VA também. Feito isso,
vamos para os circuitos específicos, incluindo o alimentador, tá? No caso aí, o alimentador que eu estou usando é para a carga total instalada. Então vai ser a potência total que eu fiz o levantamento. Mas eu poderia ter aí uma carga demandada, tá? Que a gente fala em outra aula. E aí estão os circuitos específicos, tá? Totalizando aí 17 circuitos. Como eu estou considerando o alimentador o meu circuito com a carga total instalada, o valor que deu no alimentador tem que ser a minha carga total lá no levantamento. E esta é uma forma de verificar se eu não esqueci nenhum circuito ou se eu não digitei valores errados, tá? Então, se a hora que você estiver verificando o seu alimentador ficar maior que sua carga instalada, quer dizer que você digitou algum valor errado. Se ficar menor, quer dizer que você esqueceu algum circuito, alguma carga, tá? E aí vocês fazem a verificação. Então, fazendo toda essa divisão, os circuitos ficam assim, tá? Então, temos aí um total de 17 circuitos, incluindo o alimentador. Ok? Qualquer dúvida, é só me chamar lá pelo chat do Teams, que eu ajudo vocês. Até!